Boa noite. Boa noite. Capitais brasileiras começam a retomar a atividade econômica. Fortaleza reabriu hoje 18 setores da indústria, comércio e serviços. Em Belo Horizonte, mais de 15 mil pessoas voltaram ao trabalho. E você vai ver também. Presidente Bolsonaro faz críticas aos manifestantes que foram às ruas contra o governo. O governo de São Paulo propõe parceria com empresas privadas para ampliar os testes de Covid-19 no estado. O setor de turismo aposta nas viagens dos brasileiros dentro do país para se recuperar da crise do novo coronavírus. Em Fortaleza, começou hoje a primeira fase da reabertura da economia. As informações com Emerson Tchalian. Depois de uma semana da etapa de transição, hoje cerca de 70 mil pessoas foram liberadas a voltar ao trabalho na capital. Nesta primeira fase de reabertura econômica, 18 setores da indústria, comércio e serviços foram autorizados a funcionar com 40% dos funcionários. Nos shoppings, que também reabriram hoje depois de muita pressão do setor, foram liberados apenas 30% dos funcionários em horário reduzido, do meio-dia às 8 da noite. Neste shopping, os clientes formaram fila antes da abertura. No centro, algumas ruas também ficaram lotadas. Apesar da reabertura econômica, o decreto de isolamento social continua em vigor em todo o Ceará. Somente Fortaleza foi para a primeira fase. E para a primeira fase não é liberar, pessoal. As recomendações de restrição de uso público, de contatos, elas continuam. Mais de 15 mil pessoas voltaram ao trabalho hoje em Belo Horizonte, após a reabertura de mais uma parte do comércio de rua. Com a segunda etapa da flexibilização, 92% dos estabelecimentos estão liberados para funcionar. Entre as lojas autorizadas a reabrir estão as de objetos de arte e decoração, artigos esportivos e de viagem, instrumentos musicais, floriculturas e joalherias. Eu acho que é necessário, né? Porque todo mundo está aí na batalha, né? Todo mundo lutando pelo seu pão de cada dia. Então, desde que todo mundo tenha consciência, né, de usar máscara, de usar o álcool gel. Das cerca de 825 mil pessoas que trabalham no comércio da capital mineira, mais de 750 mil já retomaram as atividades. Nesta loja de calçados, 7 dos 12 funcionários voltaram hoje. O pessoal volta bem animado, uma expectativa muito boa e, né, passar a melhor maneira possível essa pandemia aí, voltando a trabalhar. Entre as regras que devem ser respeitadas está a limitação de pessoas dentro das lojas. O controle deve ser feito pelos comerciantes. Um cliente ou funcionário a cada 5 metros quadrados. Aparelhos de ar-condicionado não podem ser ligados. Mostruários para experimentação e provadores estão proibidos. O uso de máscaras é obrigatório e os trabalhadores do grupo de risco da Covid-19 não devem sair de casa. Todo cuidado é pouco. O que está sendo feito hoje aqui, essa flexibilização, é porque teve um planejamento anterior e está havendo coerência com o que foi planejado. A flexibilização do isolamento social em Belo Horizonte começou no dia 25 de maio. Primeiro, abriram shoppings populares, papelarias, lojas de brinquedos, concessionárias de veículos e salões de beleza. Para confirmar a liberação, as autoridades da saúde levam em consideração principalmente a ocupação de leitos nas UTIs dos hospitais e também o índice de contaminação por infectado. Existem alterações que podem ocorrer em função da própria mudança de curso da epidemia. Em São Vicente, na Baixada Santista, a reabertura de um shopping depois de 80 dias fechado por causa da pandemia formou uma fila quilométrica. O shopping foi aberto ao meio-dia com rígidos protocolos de segurança. Além do uso obrigatório das máscaras, a temperatura de cada cliente era medida e eles tinham que passar por uma cabine de desinfecção. A praça de alimentação não reabriu as mesas, continua funcionando só para o sistema de entrega. Essa é a segunda fase da flexibilização em São Vicente, que começou na semana passada com a volta das atividades no comércio de rua. E agora, na tela da Rede TV, você sabe, tem o Rede TV Plus, que te garante muita interação e a chance de ganhar prêmios.
Agora ficou ainda melhor assistir à Rede TV. Você pode participar de maneira interativa dos programas e ainda concorre a um festival de prêmios. Tem smartphones e até carros. Para saber mais e participar é fácil. Todas as informações você encontra no site redetvplus.com.br. No Rio de Janeiro, um homem matou a própria mãe dentro de casa, um condomínio na zona oeste da cidade. E em meio à pandemia de Covid-19, o número de denúncias diárias de crimes contra a mulher aumentou no estado. O caso aconteceu neste condomínio em frente à praia da Barra da Tijuca. Igor Gomes Moraes Alves, de 29 anos, é suspeito de ter matado a própria mãe asfixiada e com socos. Uma vizinha que não quer ser identificada disse que o rapaz pulou o muro do prédio após cometer o crime. O vigia, do prédio tentou correr atrás, só que a altura é alta, realmente alta. Ele se tacou, assim, você viu o desespero dele correndo para pular o muro, mas depois que ele conseguiu pular, ele saiu caminhando normalmente, como se nada tivesse acontecido pelo condomínio vizinho. Igor foi preso em flagrante em um outro apartamento que pertence à família. Segundo a polícia, na semana passada ele havia sido preso por tráfico de drogas, mas conseguiu um habeas corpus. Desta vez, o suspeito vai responder por feminicídio. Confessou o crime, dizendo que não estava arrependido e friamente disse todos os detalhes desse homicídio. Ele vai responder pelo crime de feminicídio, que podendo ficar preso por até 30 anos. De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, a Central 190 recebeu mais de 13 mil denúncias de crimes contra a mulher durante o período de isolamento social no estado. Uma média de 266 casos por dia. O levantamento feito entre os dias 13 de março e 30 de abril aponta um aumento de 12% no número de casos em comparação com o mesmo período do ano passado. As medidas restritivas impostas no período da pandemia fez com que a Polícia Militar adaptasse o atendimento da Patrulha Maria da Penha. Agora, além das rondas presenciais, os agentes fazem chamadas de vídeo com as mulheres vítimas de agressão que estão cadastradas no programa. Por causa da quarentena, a Polícia Civil também criou uma central de atendimento às vítimas, já que os números de registros de ocorrências nas delegacias diminuíram durante o isolamento social. Redução de número de registros de ocorrência não significa a diminuição da violência dentro das residências. Isso é muito importante se frisar, porque gera subnotificação de crimes. O 197 é um canal da Polícia Civil para que essa mulher em confinamento, isolamento, que sofra uma violência, que sofra violências, que não pode ir a uma delegacia de forma presencial, possa denunciar a sua violência sofrida. E é muito importante denunciar. A Polícia Civil de Pernambuco fez hoje mais uma perícia no prédio de onde o menino Miguel caiu e morreu na semana passada. Foi a terceira perícia realizada pelo Instituto de Criminalística desde a morte do menino Miguel Otávio Santana da Silva, de 5 anos. O trabalho durou cerca de 3 horas. Os investigadores refizeram o caminho da criança, desde o elevador até os condensadores de ar-condicionado do 9º andar do edifício de luxo onde o garoto caiu na última terça-feira. Os investigadores tiraram fotos, mediram o parapeito e forçaram a grade de proteção. O objetivo dos testes era consolidar a sincronia das imagens das câmeras de segurança. Hoje também foi celebrada uma missa de 7º dia pela morte do menino. A cerimônia ocorreu na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, no Recife, e foi transmitida pela internet. Do Recife, Caroline Fernandes para o Rede TV News. O município do Rio de Janeiro recebeu mais 162 respiradores para o tratamento dos pacientes com a Covid-19. O novo lote vindo da China trouxe também 120 monitores e mais de 1 milhão de equipamentos de proteção individual. A chegada dos aparelhos hospitalares permitiu a abertura de novos leitos nas unidades de saúde municipais.
De acordo com a Prefeitura do Rio, atualmente o número de leitos já é superior à demanda de pacientes infectados pelo novo coronavírus e, por isso, não há mais filas de espera na cidade. Com o isolamento social, uma plataforma digital de acompanhamento oftalmológico é mais uma ferramenta online para as pessoas que precisam de orientação médica. Seu Delmo, de 54 anos, precisa controlar a pressão intraocular por causa do glaucoma. Como não pode retornar ao médico, procurou a teleorientação oferecida pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Nesse momento, pode ficar tranquilo, siga usando sem parar os colírios que o seu médico te prescreveu, na posologia que ele te prescreveu e o acompanhamento periódico. Assim que sair desse momento de isolamento social, marque uma nova consulta com o seu médico. Um alívio para Delmo, que não precisou sair de casa. E antes do isolamento social nessa pandemia, realizei um exame e não pude retornar ao meu oftalmologista. E por meio da plataforma Brasil que Enxerga, enviei meu exame e fui atendido virtualmente. E assim solucionaram minhas dúvidas em relação ao exame. O programa Brasil que Enxerga pode ser acessado de qualquer parte do país pela internet, através de uma plataforma digital com câmeras e áudio. O paciente agenda um horário e esclarece dúvidas gratuitamente. Mais de 100 oftalmologistas atuam no programa de forma voluntária. Segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a teleorientação não deve ser confundida com a teleconsulta. Ela deve ser usada para esclarecer dúvidas. Em caso de necessidade, o oftalmologista pode direcionar o paciente para uma consulta presencial. A teleorientação é uma modalidade de telemedicina onde o paciente tem a possibilidade de conversar abertamente com o médico e o médico será capaz de avaliar os sinais e sintomas e as queixas do paciente, orientando esse paciente ou não sobre as condutas que ele pode tomar. E assim, pacientes como a dona Carmelita, de 65 anos, que também pertence ao grupo de risco por ser transplantada, tiram dúvidas sem precisar sair de casa e se expor à contaminação pelo novo coronavírus. Resolveram o meu problema, me deixaram mais tranquila, ainda mais por essa pandemia, que a gente não pode estar saindo de casa, né? E eu estou em casa, não estou saindo. Então a gente fica bem mais tranquilo. O governo de São Paulo anunciou que vai ampliar a quantidade de testes diários de coronavírus em parceria com o setor privado. Hoje foram divulgados os protocolos para que empresas possam aderir de forma voluntária à realização de testes periódicos em seus funcionários. A inclusão de testes realizados pela iniciativa privada ao mesmo cadastro de controle vai elevar o número de testes monitorados em São Paulo diariamente para 30 mil testes dia. A iniciativa privada aqui em São Paulo já realiza cerca de 20 mil testes por dia. E a partir de agora será obrigatória a notificação por laboratórios privados ao setor público com uma resolução da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. O governo estima chegar a 30 mil testes diários para a Covid-19 com o apoio do setor privado, através da inclusão de dados no cadastro de monitoramento do Estado. Hoje, São Paulo tem a capacidade de 8 mil testes diários na rede pública. Com a parceria, a notificação, tanto por parte dos municípios quanto dos laboratórios particulares, será obrigatória para testes positivos e negativos, levando à penalidade no caso de não notificação. Para essa semana, está prevista a entrega de mais 830 novos respiradores aos hospitais públicos e mais 1.000 até o fim do mês, totalizando 8.800 em todo o estado. 650 equipamentos que vieram da Turquia foram vistoriados ontem. Com os novos aparelhos, a taxa de ocupação dos leitos de UTI deve cair. Hoje está em 67,5% no estado e 75,5% na capital. Nós estamos tendo um crescimento, eu diria assim, a baixa velocidade. São 5% de casos que se confirma a cada dia e 3%, às vezes menos um pouco, de óbitos que se confirma a cada dia. Por enquanto, nenhuma região de São Paulo mudou de fase desde o anúncio do Plano São Paulo. Porém, cidades da região metropolitana, ainda na fase 1 de alerta máximo, decidiram reabrir o comércio, contrariando as orientações do governo estadual. No que tange aos municípios na fase vermelha, se eu não me engano, cerca de 80 municípios, algum número próximo disso, a imensa maioria também seguiu os protocolos do Estado.
e, de modo geral, em mais de 60 dias de pandemia, os prefeitos têm seguido essas regras. Na semana passada, a Prefeitura de São Paulo recomendou que os ônibus circulem apenas com passageiros sentados, mas em alguns ônibus a medida não foi cumprida. Diante disso, o prefeito deu um ultimato ao secretário de Transportes, Edson Caram. É que 5% das linhas nós tínhamos passageiro em pé, o secretário tem até sexta-feira para conseguir fazer isso. Se até sexta-feira ele não conseguir fazer isso, a partir da segunda é outro secretário que vai tentar fazer isso. E agora a previsão do tempo para todo o Brasil com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. A semana começou bastante gelada no sul do Brasil. Várias cidades de Santa Catarina registraram temperaturas abaixo de 0 grau. Em São Joaquim, a gente vê aí na imagem, teve até geada. Ainda em Santa Catarina, na cidade de Brusque, antes do sol aparecer com força, teve um forte nevoeiro. Olha só que imagem linda. Bom, vamos para o nosso mapa agora, porque amanhã o ar seco ganha ainda mais força pelo Brasil. Por isso o tempo fica aberto aí, bastante ensolarado, desde o Rio de Janeiro, pegando todo o centro-oeste, Rondônia aqui, sul do Amazonas, sul do Pará, Tocantins e até no nordeste do Brasil a chuva diminui e o sol aparece com mais força. No sul do Brasil o tempo volta a ficar firme, ensolarado, mesmo assim a temperatura ainda não sobe muito não. Em Porto Alegre faz sol o dia todo, mínima de 12, máxima de apenas 20 graus. Em Florianópolis tem previsão de chuva no finalzinho do dia e faz 25 graus. E as chuvas devem aparecer aí mais para o finalzinho da tarde, comecinho da noite, desde o norte gaúcho, passando aqui por Santa Catarina, Paraná, extremo sul do Mato Grosso do Sul e por todo o estado de São Paulo. Na capital paulista, o sol brilha forte amanhã durante toda a tarde, mas tem previsão de pancadas de chuva, máxima de 26 graus e na quarta-feira o tempo fica seco e quente, faz 28 graus. Nada de chuva, faz muito sol nos próximos dias no Rio de Janeiro e até quarta-feira a temperatura chega aos 30 graus. E a terça-feira vai ser bastante quente pelo norte do Brasil, temperaturas acima dos 30 graus aí nas capitais, tem previsão de pancadas e até mais forte em alguns momentos aqui no extremo norte, entre Roraima e o Amapá. Muito sol e calorão de 34 graus lá em Palmas, no Tocantins, mais quente ainda em Cuiabá, onde faz 35 graus. E olha, gente, atenção para baixa umidade do ar, clima extremamente seco, especialmente aqui pelo interior do país. É importante se hidratar bem, viu? Eu fico por aqui, te vejo amanhã. Até lá. Tchau, tchau. E a Justiça do Rio de Janeiro suspendeu alguns pontos dos decretos do governador do Rio, Wilson Witzel, e do prefeito da capital fluminense, Marcelo Crivella, que flexibilizaram as medidas de isolamento social. Vamos ao vivo ao Rio de Janeiro falar com o repórter Tony Vendramini sobre os detalhes. Tony, boa noite. O que é exatamente que foi vetado pela Justiça? Boa noite, Mariana. Boa noite, Mauro. Muito boa noite a todos que nos acompanham. O pedido do Ministério Público e da Defensoria Pública foi acatado em parte pelo juiz Bruno Vinícius da Costa, da 7ª Vara de Fazenda Pública, e por isso estão vetados novamente as atividades físicas ao ar livre, o retorno das competições esportivas profissionais, que havia sido liberado sem a presença de públicos, as visitas aos pontos turísticos, atividades culturais no modelo de drive-in. O descumprimento dessa decisão estará sujeito à cobrança de uma multa de R$50 mil. A Justiça, o Governo do Estado e a Prefeitura do Rio de Janeiro devem voltar a discutir esse tema numa audiência que foi marcada para a tarde da próxima quarta-feira. Ao vivo do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. Muitos pacientes infectados pela Covid-19 que necessitaram de ser internados em hospitais estão utilizando a fisioterapia respiratória para aliviar os sintomas da doença. Estamos estendendo amor a você. Por mais que você esteja fraco e não consiga estender a sua. Tudo começou numa campanha pela internet. Um grupo de fisioterapeutas se ofereceu para ajudar pacientes com a Covid-19 a recuperar a capacidade respiratória. Quem procurou ajuda não encontrou moleza, não. Então, seu Francisco, agora o senhor vai pegar o bastão e a gente vai fazer aquele exercício de inspira, eleva o bastão, solta o ar devagarzinho e volta. Pacientes internados com a Covid-19 relatam que, na fase mais aguda da doença, a falta de ar leva ao desespero.
Especialistas dizem que o problema é tão grave que mesmo depois de livre do vírus, o paciente pode ficar com os pulmões comprometidos. Essa é a preocupação do grupo de fisioterapeutas: auxiliar na recuperação dos pulmões com muito exercício para que a respiração do paciente volte ao normal e ele tenha mais qualidade de vida. Mais de 100 profissionais aderiram ao projeto e participam voluntariamente. Quem procura socorro recebe ajuda sem pagar nada. O projeto começou quando essa fisioterapeuta decidiu convidar os colegas para apoiar os pacientes. Ao observar diversos profissionais da minha área inquietos com seus consultórios fechados, sofrendo, vendo os pacientes tendo alta dos hospitais e não tendo assistência, não tendo ajuda fisioterapêutica, me senti na necessidade de ajudar esses pacientes que mal conseguiam comer, andar, ficar em pé e sofriam muito com as sequelas motoras e respiratórias do quadro. Francisco, 55 anos, ficou 25 dias internado. Com dificuldade para respirar, ficou 11 dias entubado. Voltou para casa no dia 24 de abril e com ele as sequelas: fraqueza nas pernas e nos braços. A fisioterapia está fazendo a diferença e ele resume em poucas palavras o que está acontecendo nos últimos dias. Eu estou melhorando através da fisioterapia. O domingo foi marcado por atos contra e a favor do governo federal. Em São Paulo, a manifestação contra o governo foi no Largo da Batata, na zona oeste da capital. Já os manifestantes a favor se reuniram em frente ao prédio da Fiesp, na Avenida Paulista. Depois da passeata, o grupo contra o governo tentou caminhar em direção à Avenida Paulista, mas foi impedido por bloqueios da Polícia Militar e houve tumulto. Segundo a polícia, foram registradas 6 ocorrências e 32 pessoas foram detidas, 2 delas com artefatos que poderiam ser usados para fazer coquetéis Molotov. Em Belo Horizonte, o domingo começou com um ato simbólico de médicos e profissionais da saúde em defesa do SUS, que lembraram os colegas mortos durante o enfrentamento da Covid-19. Movimentos sociais e integrantes de torcidas organizadas do Atlético Mineiro e do Cruzeiro fizeram uma passeata pelas ruas do centro da cidade contra o governo federal. Deitados no chão, manifestantes também lembraram a morte de George Floyd. À tarde, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro se reuniram em frente à sede do Exército com bandeiras do Brasil e mensagens de apoio. A Polícia Militar acompanhou todas as manifestações em Belo Horizonte e não registrou nenhuma ocorrência de violência ou confusão. Brasília também foi palco de manifestações. O grupo contra o governo se reuniu na Biblioteca Nacional e caminhou pela esplanada dos ministérios. Já os manifestantes a favor ficaram acampados perto da Praça dos Três Poderes. A Polícia Militar acompanhou os protestos e montou um bloqueio entre os dois grupos. Profissionais da saúde também participaram das manifestações. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que o grande problema do momento são as manifestações contra o governo federal. Jair Bolsonaro conversou reservadamente com apoiadores logo cedo ao sair do Palácio da Alvorada. Na conversa, ele disse que pegou o Brasil como um corpo com câncer, que tem vários problemas, mas não é possível resolver todos ao mesmo tempo. Entre os maiores problemas, ele citou as manifestações contrárias ao governo que foram registradas nos últimos 2 finais de semana. O grande problema no momento é esse que estão vendo, viram um pouco na rua ontem. Estão começando a botar as mangas de fora. 30 anos de doutrinação em cima do Brasil, massificação, né? Cada vez mais formando militantes. Bolsonaro disse que está arrumando as coisas devagar e fez referência à indicação de um novo ministro para o Supremo Tribunal Federal. Em novembro, Celso de Mello irá se aposentar e caberá ao presidente escolher um substituto. Ao chegar no Palácio do Planalto, numa cerimônia reservada, o presidente deu posse ao novo secretário nacional de Justiça, Cláudio de Castro Panoeiro. O ministro da Justiça, André Mendonça, o indicou após trabalhar com ele na Advocacia Geral da União. O cargo ocupado por Panoeiro é um dos mais importantes do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Nós todos nos orgulhamos desse momento e temos certeza que o senhor engrandecerá e muito o nosso trabalho aqui em Brasília. Panoeiro é deficiente visual e agradeceu a oportunidade de fazer parte do governo. O sucesso de qualquer pessoa, deficiente ou não, depende fundamentalmente de 2 elementos. O primeiro, que ela tenha vontade de chegar a algum lugar.
E o segundo, de que ela tenha a oportunidade de alcançar os seus objetivos. Hoje, o governo brasileiro, através de seu presidente da República e do ministro da Justiça, está me concedendo mais uma dessas oportunidades. Durante a cerimônia, Bolsonaro voltou a rebater os opositores. Mais que um momento, é uma constância os problemas que o governo enfrenta com aqueles que não aceitaram perder no voto às eleições em 2018. A todo tempo nos fustigam com as mais absurdas acusações, buscando uma maneira de nos deslegitimar, de nos agredir, de nos desacreditar perante a opinião pública. Mas o governo tem se mantido firme pela postura, pelo caráter, pela capacidade de cada um dos seus integrantes. Vandalismo em Brasília. Pela manhã, um carro parou em frente ao Palácio do Planalto e um homem atirou uma lata de tinta vermelha na rampa do prédio. Ele tentou fugir, mas foi detido pela polícia. O homem, de 29 anos, foi encaminhado à Polícia Federal. Em nota, o Gabinete de Segurança Institucional lembra que o Palácio do Planalto é um bem público tombado pelo IPHAN. E essa tinta vermelha que foi jogada na rampa já foi removida. Uma família de Belo Horizonte caiu em um golpe aplicado dentro de um hospital. Os filhos de uma paciente diagnosticada com a Covid-19 depositaram quase R$8 mil para a realização de exames que nunca foram feitos. A mulher ficou internada neste hospital, na região centro-sul da capital mineira. Durante uma visita, familiares receberam uma ligação no telefone do quarto e foram orientados a fazer um depósito em dinheiro para a realização de exames. A conversa seguiu por aplicativo de mensagens. Num dos áudios, um homem que se passava por médico disse para o filho da paciente que havia sido detectada uma alteração no quadro de saúde dela. A qualquer momento, essa alteração ela pode provocar mutação genética entre células e desencadear uma célula cancerígena. Entendi, Deus do céu. Bom. O homem disse que a única opção seria o pagamento imediato de um valor a ser reembolsado pelo plano de saúde. E qual que seria o valor necessário para poder realizar os exames? R$ 4.900 todo o procedimento. Por acreditar que as orientações eram mesmo de um médico do hospital, a família fez o depósito. E não ficou só nisso. Um dia depois, um novo valor foi solicitado. Ele sugeriu aplicar um outro medicamento com multivitamínico e também com células-tronco que iria auxiliar, né, a recuperação da minha mãe de imediato e não iria ter risco disso voltar e tudo mais. E aí falou do plano de saúde de novo e solicitou mais um depósito de R$ 2.500. A família só percebeu o golpe depois que a paciente recebeu alta. Os filhos solicitaram informações sobre o reembolso, mas o hospital negou qualquer tipo de cobrança. O hospital com certeza também tem parte nisso. Ele tem responsabilidade porque informações foram vazadas de dentro do hospital. Em outro quesito, eles entraram em contato com a minha irmã a partir do quarto onde minha mãe estava internada. Em nota, o Hospital Felício Roxo disse que está apurando a denúncia e que, por se tratar de um golpe amplamente aplicado, o alerta é feito em um comunicado por escrito, assinado pelo responsável no momento da internação. As investigações da Polícia Civil também estão em andamento. Empresários e entidades de turismo se uniram para promover a retomada do segmento em nosso país. O movimento Supera Turismo quer mostrar o Brasil para os brasileiros. Desde março, as vendas de viagens caíram 92%, gerando perda superior a 62 bilhões de reais, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio. O turismo é um dos segmentos mais afetados pela crise. Um ecossistema importante que emprega 7 milhões de pessoas e movimenta mais de 50 setores, desde a companhia aérea até o guia turístico. Por isso, estimular o setor dentro do país é fundamental para a retomada da economia. Ter o consumidor ciente e consciente que ele pode programar as viagens dele para o Brasil nos próximos meses, não hoje, mas nos próximos meses, e que ele vai estar ajudando a economia do Brasil, a economia local de cada pessoa que hoje está perdendo emprego nesse país. Só para ter uma ideia, o setor movimentou mais de 238 bilhões de reais no ano passado.
Foi o melhor desempenho desde 2017, com a geração de 35 mil empregos, 163% a mais que no ano anterior. Atingir esses números em 2020 não será possível, mas o brasileiro deve contribuir e muito com o turismo e a economia a optar por viagens nacionais. A gente acredita que o turismo doméstico, até o final do ano, nós estaremos em torno de 70% do que nós vendíamos em 2019. Já para as viagens internacionais, acreditamos que em 2 anos e meio, estejamos nos mesmos patamares de 2019. E motivos não faltam para conhecer o país. O Brasil é bonito por natureza, tem praias, florestas e montanhas. A maior biodiversidade vegetal do planeta está aqui. Tudo isso sem falar da história e cultura de cada região. Mais para frente a gente pode esperar justamente essa união, esse movimento de manter os preços para que todos possam viajar mais, para que todos possam ajudar com a economia, com a retomada da economia? O Brasil vai voltar com preços muito bons e, mais que tudo, uma qualidade de serviço, de atendimento completamente diferente. Após a crise, você vai ver os lugares muito mais limpos, mais organizados, mais arrumados, sem tanta fila, sem tanto... Eu diria para você que o padrão da hotelaria vai subir, o Brasil vai ganhar muito com essa crise. Eu sou muito otimista quanto à relação preço-consumo e qualidade de produto brasileiro no fim da crise. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou por mais 30 dias o prazo para concluir a investigação sobre a suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na autonomia da Polícia Federal. O adiamento foi um pedido da própria PF e recebeu aval do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O inquérito foi aberto após o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, afirmar que Bolsonaro tentou interferir politicamente no comando da Polícia Federal. Um dos próximos passos na investigação será ouvir o presidente. O dólar fechou o dia no menor valor em quase 3 meses. A moeda norte-americana caiu 2,79% a R$ 4,85. Já o principal índice da Bolsa de Valores brasileira fechou em alta pelo 7º pregão seguido. O Ibovespa encerrou o dia com alta de 3,18% a 97.644 pontos. E agora vamos ao comentário da Amanda Klein. Boa noite, Amanda. Olá, boa noite, Mauro, Mariana. O Banco Mundial divulgou um relatório hoje com perspectivas nada animadoras para a economia mundial. O Brasil deve enfrentar recessão severa, com a economia encolhendo 8% neste ano, e o resto do mundo deve ter queda na ordem de 5,2%, um pouco menor, portanto, o que nos levará ao pior cenário desde a Segunda Guerra Mundial. A pandemia deve provocar a retração em mais de 90% dos países. Isso significa que milhões de pessoas perderão o emprego e serão empurradas para a pobreza. O economista da MB Associado, Sérgio Vale, explica que o Brasil terá uma queda do PIB mais profunda porque saiu de 2 anos seguidos de recessão recentemente, 2015 e 2016. Por isso tem a economia ainda muito debilitada e enfrenta forte turbulência política. Os setores mais afetados serão de serviços, turismo e transportes. A economista Zeina Latif acrescenta que o impacto fiscal, com a dívida pública do país subindo muito, podendo chegar a 100% do PIB em 2030, vai atrapalhar a retomada e pode fazer o Banco Central ser obrigado a subir juros prematuramente. Mesmo assim, Silvio Campos Neto, da Tendências Consultoria, acredita que o Brasil vai retomar o crescimento no final do ano com a melhora da economia global e também a normalização das atividades num ambiente, num contexto de juros muito baixos e que o país pode crescer pouco mais de 3% no ano que vem. Zeina explica que nesse cenário é ainda mais urgente a agenda de reformas estruturais, como a administrativa, que abre espaço, desengessa o orçamento. Mas Sérgio Vale pondera que o ministro Paulo Guedes estará muito pressionado, de um lado, pelos militares querendo retomar o investimento público e de outro pelo Centrão querendo aumentar gastos. E eu acrescento que o Congresso está de olho também numa pauta social, com a extensão do auxílio emergencial e a criação de um programa de renda mínima. Muitos trabalhadores informais vivem uma angústia diante dessa quarentena e uma pesquisa mostra que as diaristas foram as que mais perderam trabalho e renda desde o início da pandemia do novo coronavírus.
Lavar louça, passar roupas, deixar os móveis brilhando e o chão da casa limpinho. Essa foi a rotina da Jussara. Depois de 3 anos, ela perdeu os 3 trabalhos que tinha como diarista. Nenhuma delas me falaram por quê, mas infelizmente estou sem renda. Estou ganhando cesta básica da escola das minhas filhas. Um acordo pode equilibrar essa relação quando a quarentena passar. Foi o que aconteceu com a Ana Patrícia, que trabalha há mais de 4 anos para uma família em São Paulo. Estou em casa, porém sou do grupo de risco. Minha patroa continua me pagando. Ela decidiu que eu ficasse em casa. Eu achei melhor para mim e para minha família foi mais seguro. Uma pesquisa mostra a situação dos trabalhadores brasileiros quando o assunto é emprego durante a quarentena. Os números mostram que as diaristas foram as que mais perderam trabalho e renda e as que menos estão recebendo sem trabalhar. Muitas trabalham em várias casas, usam transporte público e circulam por diferentes regiões da cidade, ou seja, estão mais expostas ao contágio e transmissão do coronavírus. Em todo o país, são 6 milhões e meio de trabalhadores domésticos. 11% das famílias contam com o serviço de ao menos um trabalhador doméstico. 39% das diaristas e 13% das mensalistas foram dispensadas desde o início do isolamento social. 39% das diaristas e 48% das mensalistas continuam recebendo sem trabalhar e cumprem o isolamento social. Apenas 23% das diaristas e 39% das mensalistas continuam trabalhando. Elas mantiveram a renda, mas não o isolamento social. E vamos à atualização dos dados sobre o coronavírus no Brasil. Os números mais recentes foram divulgados agora há pouco. Segundo o Ministério da Saúde, em 24 horas, 6 mil pessoas se recuperaram da Covid-19. A pasta também informou que nesse mesmo período foram registrados cerca de 15.600 novos casos da doença, além de 679 mortes. E daqui a pouco no Facebook da Rede TV você vai poder acompanhar o nosso programa exclusivo no Facebook Watch. É o Histórias do Dia com a Érica Reis, que traz muito conteúdo atual e interessante. E com o processo de flexibilização em algumas cidades do Brasil, times e federações já planejam a volta do futebol. A Federação Paulista de Futebol enviou para o governador de São Paulo, João Dória, um protocolo de retorno às atividades. A ideia é oficializar a retomada dos trabalhos nos centros de treinamento. Enquanto espera uma resposta do governo, o Palmeiras segue treinando de forma remota. No Rio de Janeiro, a Justiça do Estado suspendeu algumas medidas de flexibilização, incluindo o retorno do futebol. Mesmo assim, os clubes cariocas continuam se preparando. O Flamengo fez o teste semanal de Covid-19 no elenco, incluindo o treinador Jorge Jesus. Todos testaram negativo para a doença. Ainda em Belo Horizonte, por causa da pandemia, Fred, o novo atacante do Fluminense, treinou de forma remota nesta segunda-feira, já vestido com uniforme tricolor. O jogador foi responsável também por arrecadar 4 mil kits com mantimentos para serem doados em comunidades do Rio de Janeiro. 500 deles foram para moradores da Mangueira. O estado mais próximo do retorno é o Rio Grande do Sul. A Federação Gaúcha se reuniu com as autoridades do estado para definir os protocolos de saúde, que incluem testagem de atletas e comissões técnicas e jogos com portões fechados. Grêmio e Inter seguem treinando seguindo todas as recomendações sanitárias. Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.